Boa noite. Bom, como o Arthur já me apresentou, meu nome é Rafael, eu sou casado com a Bianca, pai da Lise, e realmente a gente tem uma grande história, e para deixar você um pouco curioso, a nossa história dá um pouco de um filme. Eu tive que fazer o parto da minha filha dentro de uma ambulância, em movimento, sem nenhuma enfermeira e sem nenhuma equipe médica. Graças a Deus, a Lise nasceu bem, ela nasceu com 30 semanas, nasceu prematura, mas Deus cuidou de todas as coisas e tem uma história longa, que depois talvez num bate-papo a gente pode compartilhar mais. Obrigado. Essa é a Bianca, uma princesa que o Senhor me deu, onde eu conheci na igreja, e essa é a nossa pequena, que é um milagre, um testemunho vivo da abundância de Deus nas nossas vidas. Bom, eu sou mineiro, nascemos no sul de Minas, terra do feijão, tropeiro, que a gente curte muito, terra do leite, terra do queijo, do pão de queijo, do queijo, do queijo e do queijo. E aí, por aí vai. O mineiro gosta do queijo. Eu tenho 26 anos, estou fazendo seminário ali no Palavra da Vida, em Atibaia, e é uma alegria estar aqui com vocês e perceber o que Deus está fazendo na vida de vocês, no meio da história. Tenho acompanhado pelo Instagram, tenho acompanhado as mensagens, testemunhos, estou muito feliz. Projeto de Deus. Você já perguntou qual é o projeto de Deus para a sua vida? Você já projetou a sua vida para 5, 10, 15, 20 anos? Infelizmente, ontem nós tivemos o falecimento de uma grande estrela do nosso Brasil. Você já sabe, você soube, você conheceu, você acessou o Instagram dela, você assistiu os stories delas, os últimos stories. E, infelizmente, foi num momento tão trágico, tão triste, da forma com que foi. E eu fiquei me perguntando, qual é o projeto de Deus para a minha vida? Você já se perguntou aonde que está baseado a sua vida? E se você viver com 26 anos? E se a sua vida durar como nos últimos stories? Nós projetamos a nossa vida a partir de sonhos, de ideais, de carreira, de sucesso. As pessoas estão projetando a sua vida. Mas quão é inútil viver uma vida para si, em si e por si. Mas nós somos chamados para viver o projeto de Deus. Deus tem um projeto de Deus para a nossa vida, de tal forma que nós vamos chegar no final dela e olharemos para trás e dizemos, valeu a pena. Eu não desperdicei a minha vida, seja com 30, seja com 40, seja com 70, ou seja com 100 anos. Mas eu aproveitei cada oportunidade da minha vida, vivendo a partir do projeto de Deus. Deus está nos chamando a perguntar, não para as pessoas, não perguntar para os nossos pais, quais são o projeto que o Senhor tem para a minha vida? E talvez você já está cansado dos seus pais, e talvez você olha para si e você diz, eu vou fazer um projeto para a minha vida. Eu vou cursar uma faculdade, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu quero ter uma empresa, eu quero ter o meu nome reconhecido, eu quero ter o meu sobrenome lembrado no coração das pessoas. Talvez você não olhou para os seus pais, e talvez você não olhou para si,
Mas você olhou para as pessoas e falou assim: eu quero viver esse projeto de Deus. Eu quero viver esse projeto que essas pessoas estão dizendo, que a sociedade está dizendo, que a sociedade está criando, formando. Eu quero viver. O que eles têm falado? Eles têm falado sobre sucesso, eles têm falado sobre construir uma vida em si mesmo. Eu quero isso. Só que quando nós perguntamos sobre o projeto de Deus, nós estamos dando espaço para ouvir aquele que nos criou. E quando nós descobrimos o projeto que Ele tem para nós, nós viveremos uma vida de satisfação plena em Deus. Por isso, qual o projeto de Deus para nós? O que Deus tem para nós hoje? Talvez você entrou aqui e você está se perguntando, ou talvez você foi como eu, que até os meus 17 anos, eu vivia uma vida inútil. Eu vivia uma vida vazia. Eu vivia uma vida para agradar os meus amigos, porque eu precisava me adequar, porque eu precisava se chegar a um padrão estabelecido por eles, para que eu fosse aceito. Qual que é o projeto de Deus para nós? Se essa pergunta, quando ela é feita, o que você pensa? Existe um problema. Devido à nossa rebelião contra Deus, nós estamos buscando os projetos pessoais, individuais, egoístas. E nós estamos construindo um projeto, da mesma forma que é construir um castelo de baralho, que um simples sopro cai. Qual é o projeto de Deus para nós? O projeto de Deus para nós não começa no tempo, no espaço, no Deus disse. Não começa no presente. O projeto que Deus estabeleceu para nós começa numa eternidade passada, no qual Romanos capítulo 8, versículo 28 e 30, vai dizer que Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. A ideia de predestinar é dar um destino para algo. Então, antes mesmo de Deus criar todas as coisas, Ele determinou o projeto dele. O projeto dele é com que todo o seu povo fosse parecido com o seu filho, porque esse filho viria no momento aonde ele invadiria o espaço, o tempo, e pelo Espírito Santo seria concebido pela Virgem Maria e entraria na história como homem, como eu e você. Então o projeto de Deus não começa no agora. O projeto de Deus para nossas vidas é algo eterno. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos que nós não vivemos de forma inútil. Nós não desperdiçamos a nossa vida. Nós estamos vivendo o propósito de Deus. Porém, Deus decide criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem foi criado por Deus. E para encontrar o seu propósito em Deus, Deus deu a ele a sua imagem e a sua semelhança, compartilhando com ele os seus atributos, para que ele, o ser humano, se relacionasse com Deus e vivesse uma vida de harmonia, de prazer, de satisfação, aonde Deus dá um jardim de repleta abundância, de repleto prazer, de deleite, de satisfação, aonde em todos os finais do dia, aquele pôr do sol que a gente gosta de contemplar, Deus visitava Adão e Eva, e ali tinha comunhão, tinha intimidade com eles. Porém, o homem decidiu viver, não agora a partir da voz do Criador, mas a partir da voz do seu próprio coração. E ao decidir ouvir a voz do seu próprio coração, ele experimentou a morte, porque ele decidiu pecar contra o seu Criador.
Ele decidiu olhar para o projeto de Deus e falar assim: não, eu não quero isso. Eu vou construir o meu projeto. Vamos sentar aqui, vamos elaborar. Talvez Deus não seja tão bom assim. Talvez Deus não é tão poderoso assim. Porque parece que Ele reservou algo para nós que só Ele tem. Ele não quer compartilhar. O ser humano experimenta a morte. Morte aqui de uma separação com Deus, no relacionamento entre Deus e o homem. Morte do seu próprio coração. Agora, aquilo que era perfeito, o homem se volta contra sua esposa. Ambos se voltam contra Deus, buscando culpados. Eles morrem. Porém, Deus envia seu Filho e nos salva em Cristo. E aí nós somos feitos santo. Aqui é a nossa identidade. Deus nos colocou em Cristo de forma santa. E santidade não tem a ver com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas sim aonde nós estamos. Se nós estamos em Cristo de forma posicional, nós somos santos. Então santidade não significa perfeição, mas significa a quem pertencemos. Quando Deus no Antigo Testamento separava utensílios para o seu templo, aquilo era considerado santo. Por quê? Porque pertencia a algo. E a ideia de santidade para nós é que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e nós pertencemos a Ele. E agora nós estamos vivendo num processo de transformação. Nós estamos cada vez crescendo mais e mais. Somos transformados de glória em glória. Então, hoje, eu sou mais parecido com Jesus do que ontem. Porque eu estou sendo transformado de glória em glória. Então eu estou nesse projeto para ser mais parecido com Jesus. E esse projeto de Deus se cumprirá apenas quando seremos glorificados e alcançaremos a plenitude de todas as coisas. Quando ensino o propósito de Deus, que Ele determinou antes do tempo, para sermos conforme a Jesus, ocorrerá. E nós olharemos uns para os outros e veremos a pessoa de Jesus em nós de forma perfeita. Porque a imagem de Deus foi refeita por meio de Jesus. Por isso, como Paul Tripp, obrigado. Como Paul Tripp disse, não existe plano melhor que o plano de Deus, nem sabedoria mais confiável do que a dele. Se você estiver apoiando a sua vida, em seus projetos pessoais, você está descartando a sabedoria e a providência e o cuidado de Deus sobre a sua vida. O plano de Deus é melhor, porque Ele é bom. Ele criou a sua criação para Ele. E quando nós pensamos sobre esse projeto de Deus, nós estamos falando sobre tornarmos maduros, alcançarmos a maturidade. E o termo maturidade, no grego, teleio, significa desenvolver o propósito para o qual nós somos criados. Por exemplo, se você está na sua casa, está no almoço, você vai cortar uma manga, e você pega aquela manga e ela está verde. Ela não alcançou o seu padrão de maturidade, como maduro. Porque ela foi feita para chegar num ponto, para que ela fosse experimentada, para que ela fosse provada de forma gostosa pela qual ela foi criada. Então nós descobrimos o propósito de Deus para nossas vidas, na medida que vivemos a maturidade que Ele destinou para nós, que é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Esse é o projeto de Deus para nós, nos tornarmos parecidos com Jesus. E ainda que a minha carreira não seja como eu gostaria, ainda que a minha família não seja como eu gostaria, ainda que os meus filhos não sejam como eu gostaria, ainda que a igreja não seja como eu gostaria,
Eu sei que eu estou vivendo a maturidade porque eu estou me tornando cada vez mais parecido com Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo está aconselhando esse jovem pastor. Ele diz algo muito necessário, dizendo para ele que é um jovem pastor, e ele diz: não deixe que ninguém menospreze, porque você é jovem. Ou seja, a maturidade não é para pessoas que têm uma idade avançada. Então maturidade significa que eu vou chegar aos 70 anos e logo eu sou maduro. Não. Inclusive na quinta-feira eu estava no mercado, estava passando em frente às bebidas, e um senhorzinho de 80 e poucos anos, ele olhou para a prateleira, percebeu que o suco que ele queria não estava mais ali, acabou, e ele teve a brilhante ideia de pegar o carrinho de rodinha, subir em cima do carrinho, para pegar, em cima. Eu olhei para aquilo e falei: isso vai dar muito ruim, deixa eu correr. Eu falei: senhor, calma, deixa eu segurar aqui para o senhor. Aí a esposa dele já estava vindo com o pessoal do atacado, já estava assim: não, calma, a escada está chegando. Ou seja, aquele senhor tinha seus 80 e poucos anos, mas teve uma atitude de criança. E aqui Paulo está dizendo: seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então o projeto de Deus para nós, enquanto jovens, nós podemos vivê-la, porque o projeto é dele, não tem a ver com idade, não tem a ver com pessoas específicas, que ocupam cargo, funções na igreja. A maturidade é para todos, o projeto de Deus é para todos, então nós podemos vivê-la. E quando olhamos para a história bíblica, nós vemos José, um jovem excelente, exemplo de que diante do sofrimento perseverou e ocupou cargos excepcionais, onde Deus o usou. Nós vemos Davi, um jovem humilde, pastor do campo, a se chegar a rei, governando uma nação. Nós vemos Ezequias, um rei que promoveu diversas reformas no período em que reinava, jovem de 25 anos. Então quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos jovens vivendo o propósito de Deus, e quando nós vivemos o propósito de Deus, nós temos satisfação, nós estamos plenos, realizados. Quando nós olhamos para Efésios, onde eu vou expor, e no último line-up, que o Zé estava aqui, o tema dele era como viver em unidade. Então quando eu vi o tema, eu associei o texto que ele ia pregar. Aí eu vim para o culto, e eu falei: sim, Jesus, ele não pode pregar no meu texto. Eu estava orando fervorosamente sentado. A hora que ele falou assim: eu vou expor em Efésios capítulo 4, eu já comecei a transpirar. Eu falei assim: pronto, acabou, morreu minha mensagem, ele vai falar tudo. Mas não. Quando nós olhamos para Efésios, nós aprendemos que é possível viver o projeto de Deus, que é a maturidade, que é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Ela pode ser evidenciada em qualquer lugar. O contexto de Éfeso era uma cidade de 260 mil habitantes, mais ou menos. Era uma cultura pagã, e o contexto daquela igreja eram pessoas que tinham recentemente conhecido a Jesus, mas estavam experimentando influências negativas em sua vida, de tal forma que eles estavam considerando abandonar a caminhada com Jesus. Então eles estavam pensando: realmente talvez essa vida não vale a pena, talvez os convites que eu tenho na noite vale muito mais a pena do que estar no line-up, talvez essa caminhada com Jesus não seja tão legal como as pessoas falam. Eu acho que eu quero voltar para a minha vida pagã, eu quero voltar para a minha vida promíscua, eu quero viver para a minha vida perdida. Só que aí Paulo, ele escreve Efésios. Ele escreve Efésios para relembrar aquela igreja de algo que eles estavam esquecendo. Não sei você, mas eu sou uma pessoa muito esquecida. Olhem pela minha esposa, ela tem que ser muito paciente comigo. Eu já vivi uma situação de eu
saí de casa para comprar algo, e eu cheguei no supermercado, o que eu vim fazer aqui? Alguém se identifica comigo? Eu sou uma pessoa esquecida. E Paulo está escrevendo a carta de Efésios para relembrar aqueles cristãos de algo que eles tiveram em Jesus, da qual é incomparável e que não pode ser largado, abandonado por qualquer outra coisa. Por isso que no capítulo 1, Paulo começa dizendo assim: bendito seja o Deus que abençoou vocês com todas as sortes espirituais. Paulo está dizendo: eu preciso relembrar vocês o que vocês são em Jesus, porque se você esquecer quem você é em Jesus, nada vai parar o seu coração, nada vai frear os seus desejos, nada vai frear a sua vontade, nada vai frear os seus projetos pessoais. Paulo está dizendo: eu preciso relembrar vocês aquilo que vocês são em Jesus, e aquilo que vocês são em Jesus foi dado por Ele, por sua graça, por sua bondade e pelo seu favor. Identidade não tem a ver com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas sim com aquilo que Deus fez por nós em Jesus. Então nós não somos definidos por nosso pecado mais, porque entre nós e Deus agora existe uma cruz. Então, ainda que eu lute com a mentira, ainda que eu lute com a imoralidade, ainda que eu lute com os desejos imorais, ainda que eu lute com todos os desejos do coração, eu não sou definido pelo meu pecado. O pecado já não mais me define, o que me define é Cristo. Porque eu recebi uma identidade em Cristo, da qual Ele olha para mim e agora vê o seu Filho. Porque entre nós e Deus há uma cruz. Há uma cruz. E Paulo quer dizer em Efésios que a maturidade, o projeto de Deus pode ser evidenciada em qualquer lugar. Hoje nós temos a famosa desculpa: nossa, no século 21, tantas informações, tanto conhecimento, tanta coisa, tanta oportunidade, é difícil seguir a Jesus. É difícil se comprometer, é difícil permanecer, é difícil ser constante, é difícil não vacilar os nossos pés. Eu ouço o Tiago pregar, eu ouço o Arthur pregar, eu ouço o Washington pregar, eu estou animado, mas parece que quando eu saio após o culto, nada mais acontece. Mas Paulo está dizendo que a maturidade, ela é possível ser evidenciada em qualquer local. Por isso não importa o quão hostil a sua faculdade é, não importa o quão hostil o ambiente de trabalho seu é, onde que você tem aquela pessoa insuportável ao seu lado, onde que se você fosse Deus, você mandava ela para qualquer outro lugar. É possível evidenciar quem Jesus é em qualquer ambiente, em qualquer local, não com base naquilo que nós somos, não com base naquilo que fazemos, mas com base naquilo que Cristo fez por nós. E Paulo está relembrando aquela igreja de algo fantástico. Para vocês terem noção, do capítulo 1 ao versículo 3, existe apenas um imperativo que Paulo usa, uma ordem para obedecer. Mas do capítulo 4 ao 6, Paulo usa 40 imperativos. Ou seja, Paulo está construindo aquilo que nós somos em Cristo, de um projeto que Deus estabeleceu na eternidade, de um projeto em que o Filho cumpre o seu plano e o Espírito Santo aplica nos corações, que é a salvação, que é a redenção. Por isso, quero pensar com vocês em Efésios. Eu sei que o Zé usou esse texto, mas eu quero abordar um pouco mais. Efésios capítulo 1 diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhe, que vivam de modo digno do chamado que receberam. Por que nós precisamos viver o projeto de Deus? Por que nós precisamos viver uma vida de maturidade? Paulo começa dizendo: suplico-lhes. Essa palavra
Paulo está chamando a atenção e parece que ele está revestindo-se de uma autoridade apostólica para demonstrar uma certa urgência que precisa acontecer. Paulo está falando assim: para tudo, atenção, eu vou dizer algo muito importante para vocês. Vem para cá. Você sabe muito bem isso. Sabe quando a sua mãe chama assim: Rafael, vem cá. Aí você fica no celular: Rafael, vem cá. Aí você fica no celular. De repente, o seu nome ganha um monte de ar. Rafael, vem aqui agora. Ou seja, ela está demonstrando uma necessidade, uma urgência. Atenta o meu pedido. Larga tudo, para tudo, senta. Eu preciso dizer algo para vocês. Paulo está dizendo isso. Eu estou suplicando para vocês, diante de tudo aquilo que vocês são em Jesus, eu preciso que vocês sentem e repensem a forma com que vocês estão vivendo. O texto continua dizendo que nós precisamos viver de modo digno. A ideia de digno é que há um valor naquilo que Deus fez por nós, que é intrínseco ao Evangelho, que nós não acrescentamos e nem retiramos algo. Vou te explicar melhor. Imagine que você foi convidado para um casamento de uma pessoa muito rica. Muito rica. E aí você estava conversando com essa pessoa e ela falou assim: olha, o meu casamento vai ser aqui, vai ser desse jeito. E você está muito feliz pelo casamento. Mas você olha para o seu guarda-roupa e você fala assim: não tenho nem roupa para ir nesse casamento. Não sei nem que sapato usar. Será que tem alguma cor para eu colocar assim, para dar uma... Porque parece que eu não sou digno de estar nesse local. De tamanho glamour, de tamanha riqueza. Parece que eu não sou digno. Aí você vai lá, mulheres, experimenta uma. Não, essa aqui acho que não vai ficar legal. Aí você experimenta duas, aí não vai ficar legal. Aí você experimenta 3, aí você experimenta 4, 5, 6. Aí seu esposo chega, o seu namorado chega, sua mãe chega, seu pai chega, olha, parece que está vendendo por atacado, né? Aquele monte de roupa, né, na cama. Por quê? Porque você recebeu um convite de alguém que parece que você não tem roupa para frequentar esse lugar, para estar nesse ambiente. E Paulo está dizendo que o que Deus fez por nós é algo tão digno, é algo tão valoroso, é algo tão precioso, que isso precisa mover o nosso coração de tal forma que a gente não precisa se preocupar se a gente tem roupa, porque Jesus nos vestiu. E porque Ele nos vestiu, porque Ele nos deu uma veste, porque Ele colocou em nós uma sandália, da qual nós não somos dignos, é que nós podemos se achegar a Ele, é que nós podemos viver. Então Paulo está dizendo, o processo de Deus, de transformação no nosso coração, não deve ser movido por causa do meu namorado. Não, agora nós começamos a frequentar a rede, então eu preciso mudar. Imagina se ela larga... Imagina se o relacionamento termina. Não, eu preciso parecer crente por causa dos meus pais. Imagina se ele tira a minha mesada. Imagina se ele corta alguns benefícios, se ele tira o meu videogame, se ele tira as minhas saídas com meus amigos. Não, eu preciso viver o que Deus quer por causa de alguns interesses. Mas Paulo está dizendo que o projeto de Deus para nossas vidas deve ser vivido não por causa de pessoas ou por causa de nós mesmos, mas por causa do Evangelho. Aquilo que Deus fez em Cristo Jesus é que deve mover o nosso coração de tal forma com que experimentemos e evidenciemos a pessoa de Jesus no mundo. Então Paulo está dizendo: estou suplicando a vocês, diante daquilo que vocês receberam de Deus em Cristo Jesus,
Agora o seu viver precisa ser acompanhado, precisa ser compatível com a posição que você ocupa. Efésios estava dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida e nos fez assentar as regiões celestiais. Ou seja, aquilo que Deus nos fez em Cristo Jesus é algo muito precioso. Eu não sei vocês, mas algo que move muito o meu coração é quando eu paro para pensar de que eu sou perdoado por Deus, porque eu não mereço ser perdoado nem pela minha esposa. Mas quando eu paro para pensar sobre o que Deus fez por mim, da vida eterna que Ele me deu, para esse relacionamento da qual eu desfruto, meu coração fica emocionado. E Paulo está dizendo: olhem para Jesus, porque Ele é o projeto de Deus para a vida de vocês. Ele é o projeto de Deus para a vida de vocês. Por isso, olha que legal. Olha quem que nós somos em Jesus. Olha sua identidade. Aqui nós vemos que nós somos santos, nós somos perdoados, nós somos aceitos, nós somos ouvidos, nós somos feitos novas criaturas, nós somos adotados como filho, nós somos capacitados, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: isso aqui que vocês são, não foi porque vocês fizeram algo, não é porque vocês se vestiram bem, não é porque você colocou a melhor roupa, não é porque você passou o perfume, escovou os dentes, penteou o cabelo, não é porque você é fofinho, você é lindinha. Não, isso aqui foi dado a nós por sua graça. Então, olha para o privilégio que nós somos tudo isso aqui, já, agora, pela fé em Jesus. E agora nós estamos nesse processo de evidenciar no tempo, no espaço, no agora, quem nós já somos em Jesus. Percebe? Tudo isso precisa ser evidenciado no agora, a partir da minha vida, a partir de um coração transformado, que produzirá comportamentos que glorificam o Senhor. Quem é você? Olha o que Jesus nos tornou. Isso deve mover o nosso coração. Eu não preciso ser aceito por pessoas, eu fui aceito por Deus. Eu não preciso buscar os amores das pessoas e nem o meu próprio amor. Eu fui amado por Deus. Eu não preciso me encher de culpa pelos meus pecados diante daquilo que fiz diante de Deus, porque eu preciso relembrar de que eu sou perdoado. Quantas coisas Deus fez por nós em Cristo Jesus. Mas o que é maturidade? Quero responder isso com você nos versículos de Efésios capítulo 4, versículo 13. O texto diz: e amadureçamos, chegando à completa estatura de Cristo. Primeiro, maturidade é se parecer com Jesus. O projeto de Deus para a sua vida é com que você se pareça cada vez mais com Jesus. Deus não tem um projeto para a sua vida para que você se pareça com um influencer, com um youtuber. Não sei se você viu, mas saiu uma pesquisa de que 76% dos influencers têm menos de 20 anos. O jovem encontrou o seu palco. E aí nós consumimos, nós queremos parecer com essas pessoas, a forma com que eles vestem, a forma com que eles falam, a forma com que eles comunicam, aquilo que eles consomem, os lugares que eles frequentam, o estilo de vida que eles levam. A gente quer se tornar iguais a essas pessoas. Mas o projeto de Deus é nos tornarmos parecidos com Jesus. Maturidade é se parecer com Jesus. Felipe Fontes diz o seguinte: um cristão não pode justificar um comportamento dizendo:
esse é o meu jeito e pronto. Sabe aquele música da Gabriela? Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu sou Gabriela. Ele foi chamado para ser do jeito de Cristo e não do seu próprio jeito. A nossa vida deve espelhar a vida de Jesus em nós. Porque esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é com que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E aquilo que eu disse, esse projeto é dinâmico, ele acontece dia após dia, cada dia mais, eu sou mais parecido com Jesus, porque Deus está aperfeiçoando o meu caráter, transformando o meu coração, para que eu evidencie frutos dignos da qual Ele me chamou. Maturidade é se parecer com Jesus. Esse é o projeto. O padrão é Jesus. O padrão não são pessoas. Você não pode olhar para a pessoa e falar assim, em comparação à pessoa da minha direita, eu estou muito melhor. Deus não te chamou para comparar. Deus falou assim, olha para o meu filho e vê o quanto aquém você está. Mas não tem problema. Você está num processo de transformação. Esse processo é gradual, é crescente. Então, desde o dia que você conheceu a Jesus, até hoje, o quanto mais parecido com Jesus você está. O quanto mais da pessoa de Jesus você está sendo evidenciando. No seu trabalho, no seu condomínio, na sua faculdade. O quanto mais você está evidenciando a pessoa de Jesus. Não daquela que a gente chega na faculdade, aquele ambiente tão promíscuo, né? Eu me lembro do meu período de faculdade, e aí talvez a gente falava assim, aqui ninguém me conhece, aqui ninguém sabe quem eu sou, então eu posso fazer o que eu quero, ninguém vai falar nada, ninguém vai apontar o dedo, nossa, olha o crentinho, olha aquele que frequenta uma igreja. Não. Mas eu preciso me lembrar que o alvo é Jesus. O padrão é Jesus. E Ele quer com que eu cada vez mais me pareça com Ele. Porque me parecendo com Ele, eu cumpro o propósito pelo qual eu fui criado. Me deleitar com o Criador. Deliciar-se com Deus. Aproveitar-se de Deus. Experimentar-se de Deus. Como crescer em maturidade? Como que as pessoas acreditam que devem crescer em maturidade? Se você der um Google e colocar maturidade, frases, você vai ver que maturidade tem muito a ver com consigo próprio, com a sua autoimagem, com eu cheguei num lugar tal que eu não me importo com as pessoas, com a opinião das pessoas. Alguns acreditam que nós podemos crescer pela maturidade fazendo um curso, assistindo um coach famoso, se inscrevendo para uma conferência. Alguns acreditam que o conhecimento bíblico por si só, ele vai trazer maturidade. Alguns acreditam que para crescer em maturidade, a gente precisa chegar numa certa idade determinada. Não, se você tem 18, se você tem 21, 25, você pode viver a maturidade de Deus para a sua vida hoje. Deus não está cobrando de nós algo além daquilo que Ele nos deu. Deus quer que nós respondamos de forma madura nas oportunidades que Ele nos colocou. Então, se você está começando agora a sua caminhada com Jesus, Deus quer que você desenvolva a sua maturidade a partir de agora. Se você está caminhando por alguns anos, Deus espera com que você desenvolva a sua maturidade de acordo com isso. Por quê? Como que nós crescemos em maturidade? Efésios diz que nós crescemos conhecendo a Jesus. Talvez você fale assim, não, mas eu já conheço Jesus. Mas quanto mais você conhece a Jesus, mais você percebe quem Ele é, mais constrangido você fica, de tal forma, como nem Paulo disse, o amor de Deus me constrange. Então, para que eu e você desenvolvamos a maturidade e vivamos o projeto de Deus para nossas vidas, nós precisamos conhecer cada vez mais a Jesus.
E como aqui a missão da Rede, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, é isso. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu me torno parecido com Ele. Talvez você já experimentou isso. Se você anda com alguma pessoa por muito tempo, você vai pegando o jeito dela. Você vai pegando a forma com que ela se comunica, você vai pegando a forma com que ela fala, com que ela se articula. E Deus está nos chamando que quanto mais perto, quanto mais desenvolvamos o nosso relacionamento com Ele, mais parecido nós estamos com Ele. Porque se eu não me relaciono com Jesus, se eu não conheço Ele, a partir da Sua palavra, a partir daquilo que Ele fez, quando eu ouço de que eu preciso viver, que eu preciso obedecer, parece que aquilo não tem poder no meu coração. Parece que aquilo não frutifica, parece que aquilo não muda, parece que aquilo não transforma, porque eu estou tão aquém de um relacionamento com Deus, que quando a verdade de Deus é apresentada a mim, eu nego, eu fujo, eu rejeito. O caminho para nós conhecermos, para crescermos em maturidade, é conhecer cada vez mais a Jesus. João capítulo 17, versículo 3 diz: a vida eterna é esta, para que te conheça como único e verdadeiro Deus. A eternidade será para conhecermos a Deus, conhecermos quem Jesus é. Então você tem que sair daqui pensando: como eu posso conhecer mais a Jesus? Como eu posso desfrutar mais desse relacionamento? Como eu posso experimentar mais dele na minha vida? Para que eu evidencie Ele neste mundo, para que os meus pais vejam a pessoa de Jesus em mim, e eles se convertam, eles se rendam a Jesus, para que os meus amigos olhem para mim e vejam Jesus, para que as pessoas, os colegas, amigos de trabalho, olham para mim e vejam a pessoa de Jesus. O caminho é conhecer cada vez mais a Jesus, e quanto mais você conhece, mais você o ama. É isso que Deus deseja para nós. John Stott diz: ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos e nele o amamos e lhe obedecemos. Ou seja, o caminho para vivermos essa maturidade é termos um relacionamento com Deus, de tal forma com que o adoramos quem Ele é, de tal forma com que nos rendemos diante dEle. É por isso que o projeto de Deus, quando você entende, ou você endurece seu coração, ou você se rende. O projeto de Deus é com que a gente se conheça cada vez mais a Jesus, e com que a gente se torne cada vez mais Ele conhecido. Esse é o projeto de Deus para nós. Qual que é o resultado da maturidade? Olha o que Efésios diz. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Então, quando eu entendo que maturidade é se parecer com Jesus, e que o caminho para que eu me torne cada vez mais maduro e experimento do projeto de Deus para a minha vida é conhecer cada vez mais a Jesus, eu experimento de resultados na minha vida, e o primeiro resultado é com a minha prática, porque eu estou vivendo num relacionamento de tal forma com Jesus, com que Ele influencia a minha vida, e eu deixo de ser como criança. É hora de crescer, é hora de abandonar a sua imaturidade, é hora de você deixar as suas desculpas, é hora de você se comprometer, de tal forma com que a sua vida vai ser transformada de glória em glória, e você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Então, ao me relacionar com Jesus, a minha prática de vida é transformada.
e eu deixo de ser como criança. Sabe, criança é inconsequente. Se você pede para ela não colocar o dedo na tomada, aí que ela vai colocar. E Paulo está dizendo, gente, passou da hora de vocês serem como criança. Vocês precisam olhar para aquilo que Deus fez por vocês em Cristo Jesus. E vocês precisam crescer. Faz quanto tempo que você está no Light Up? Faz quanto tempo que o seu líder de pequeno grupo manda mensagem para você, te chamando para estar presente, te chamando para participar? Faz quanto tempo que o Arthur manda mensagem para você, que o seu amigo manda mensagem para você, te chamando, te convidando, mas parece que você ainda continua criança. Por que você continua criança? Porque você não está respondendo ao projeto de Deus. Algumas vezes, o seu líder do pequeno grupo vai mandar mensagem para você, outras não, mas Deus está chamando você para crescer. Você vai enfrentar algumas dificuldades no seu trabalho, lidando com pessoas difíceis, e Deus está falando para você, como que você vai responder essa situação? Você vai lidar com situações na sua faculdade, em que você vai ser desafiado. Eu me lembro que no meu período de faculdade, um professor entrou na sala, e ele disse assim, existem duas coisas que eu odeio. Primeiro, o Vasco, e segundo, o nome de Jesus. Então, se você vem aqui para falar do nome de Jesus, seu lugar não é aqui. A outra coisa que eu odeio, ele dizendo, é cantar o sangue de Jesus. Ambiente difícil. Como se posicionar? Como não encher o seu coração? Como demonstrar graça, misericórdia? Porque ele não conheceu Jesus, ele está cego, ele está morto. Deus quer com que nossa vida seja transformada. E quanto mais eu conheço quem Ele é, o meu coração é transformado. E quanto mais eu evidencio, por meio daquilo que Deus fez em Jesus, eu estou agindo em concordância com aquilo que eu já sou nele. Então, quando nós estamos vivendo em maturidade, nós não estamos fazendo um bem para Deus, nós estamos evidenciando o bem que Ele fez a nós. Eu não estou fazendo um favor para Deus, eu estou evidenciando o favor que Ele fez por mim. Porque apesar de quem eu sou, Ele me amou, me aceitou e me chamou para esse relacionamento, e agora eu posso desfrutar dele e viver um coração transformado por Jesus. A minha prática é transformada e também a minha fé. Eu estou conhecendo cada vez mais a Jesus, mais a Jesus, mais a Jesus. E quando eu ouço algo que não é compatível com aquilo que Ele ensinou, com aquilo que Ele disse, meus ouvidos começam a ruir. Nós não vivemos pelas novidades da fé do mundo afora, nós vivemos pelas velhas verdades que já nos foi revelada por meio da sua palavra. Ou seja, uma pessoa que conheceu Jesus, ela tem uma constância com Jesus, a sua prática está sendo transformada, mas a sua fé também está transformada. Ou seja, aquilo que eu conheço sobre Deus transforma aquilo que eu sou. E isso me dá constância, isso me dá estabilidade, isso me dá segurança de que eu estou nesse processo de transformação gradual, interna, progressiva, crescente, da qual a minha prática e a minha fé é transformada diariamente. Tim Keller diz: a vida cristã é um processo de renovação em cada dimensão da vida, ao pensar, ao viver as ramificações do Evangelho. Deus quer com que a nossa mente seja transformada, Deus quer que o nosso coração seja transformado, e Deus quer com que as nossas atitudes sejam transformadas. Deus quer que com toda a nossa vida seja transformada, para que vivamos
o projeto dele. Onde a maturidade acontece? Qual o ambiente que Deus usa para que nós sejamos transformados à sua imagem e à sua semelhança? Aonde é que Deus usa para que nós cresçamos nesse relacionamento? Aonde eu encontro um lugar seguro, certo, verdadeiro, para que eu cresça nesse relacionamento com Deus, para que eu deixe de ser criança e assuma a fase adulta, crescendo à estatura de Cristo? Aonde? Efésios responde: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. O ambiente que Deus estabeleceu para que nós cresçamos, desenvolvamos a nossa maturidade, é o ambiente da comunidade dele, é a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, nós recebemos dons, talentos, para que nesse ambiente nós cresçamos, desenvolvamos. Esse é o contexto de Efésios. Paulo está dizendo que Deus deu dons e talentos para que o povo de Deus seja equipado, para que ele alcance cada vez mais a maturidade em Cristo Jesus. Então não dá para viver a transformação que Deus deseja para mim no meu celular. Não dá para viver a transformação que Deus deseja para mim assistindo um culto no YouTube, assistindo os pregadores preferidos. Não dá para viver a maturidade que Deus deseja para nós, trancado nos nossos quartos. Deus nos chamou para a coletividade, Deus nos chamou para a comunidade, Deus nos chamou para pertencermos a um corpo, porque ao pertencermos a um corpo, evidenciamos que pertencemos a Deus. E se pertencemos ao corpo, temos um cabeça que é Cristo, da qual todas as coisas estão sendo ajustadas. Existem duas verdades que você precisa sair daqui e entender. Você não vai crescer sozinho. Uma coisa, pessoas precisam de Deus. Você vive dizendo isso. Aquela minha amiga do meu trabalho precisa de Deus. Esse meu amigo precisa de Deus, eu preciso levar ele até Jesus. Eu preciso falar de Jesus para ele. A humanidade precisa de Deus, o mundo precisa de Deus, o governo precisa de Deus, todas as pessoas precisam de Deus. Isso é uma verdade. Se o mundo está caminhando como está caminhando, é porque ele está andando na contramão daquilo que Deus desejou, é porque ele está indo contrário à vontade de Deus. Pessoas precisam de Deus, mas uma outra verdade é que pessoas precisam de pessoas. Quando Deus criou Adão, Deus olhou para o ambiente do jardim, da criação, falou que tudo era muito bom, era bom. Mas Ele olha para Adão e vê Adão sozinho. E Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Poxa, mas Deus estava lá. Deus não é suficiente? Mas porque Deus determinou que o projeto dele envolve pessoas. Não é o meu Deus, é o nosso Deus. É o Pai nosso. É o nosso Deus. Como está o seu relacionamento com as pessoas? Queridos, C.S. Lewis diz que amar é ser vulnerável. E o ambiente que Deus usa mais para forjar o seu caráter, para expor o nosso coração, é no meio da sua comunidade. Nós precisamos de pessoas para caminhar. Você não caminha sozinho. A vida cristã não é uma carreira solo.
não é sobre chegar a um lugar sozinho, é sobre caminhar juntos. Porque maturidade não tem a ver com perfeição. Maturidade tem muito mais para ver para onde que nós estamos caminhando. Maturidade tem mais a ver com arrependimentos do que com perfeição. E para que eu e você cresçamos no relacionamento com Jesus, nós precisamos da igreja de Jesus. Você precisa dessa pessoa do seu lado, você precisa dessa pessoa que está atrás de você, que está em volta de você. Nós precisamos de pessoas. Aqui na Red você encontra essas oportunidades. O pequeno grupo é um excelente lugar para que você desenvolva relacionamento com as pessoas e cresça no relacionamento com Jesus. John Newton diz algo assim na sua biografia, no seu diário: eu não sou o que eu devo ser, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que um dia eu serei, mas eu não sou o que um dia eu já fui, e pela graça de Deus eu sou o que sou. John Newton está dizendo que o processo de amadurecermos é crescente. Eu já saí de um lugar e agora eu estou caminhando diariamente com Jesus, tendo Ele como alvo, tendo Ele como padrão. Eu não vou buscar o projeto pessoais, eu não vou estabelecer para mim os meus sonhos, as minhas vontades. Eu vou viver os projetos de Deus. E o projeto de Deus é com que eu encontre com uma pessoa, é com que eu encontre com Jesus. Sabe por que sua alma está cansada? Sabe por que você está inseguro? Você não tem paz? Porque você não foi criado para viver aquilo que você está vivendo. E você só encontra paz, satisfação, deleite, segurança, quando você entende que você foi criado para ser como Jesus. Você não precisa ter a roupa com que as pessoas querem que você esteja. Você não precisa viver no padrão das pessoas. Você não precisa ser aceito. Você foi criado para ser como Jesus. Eu não sou o que eu devo ser, eu não sou o que quero ser, eu não sou o que um dia eu serei ainda, mas eu não sou o que um dia eu já fui. Eu posso olhar para o meu coração e perceber: Jesus, o Senhor está crescendo aqui, há um progresso, estamos caminhando, estamos avançando, para trás nem para pegar impulso. Eu estou prosseguindo para o alvo. Eu tenho certeza de que o Senhor cumprirá os seus projetos na minha vida. Porque aquele que começou a boa obra, como Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 6, Ele é fiel para completá-la até o dia final. Mas eu não sou o que um dia eu já fui, e pela graça de Deus, eu sou o que sou. Para refletir e praticar, primeiro, você tem vivido o projeto de Deus ou você tem vivido os seus próprios projetos? Segundo, qual foi a última vez que você parou para pensar sobre a obra de Jesus? Qual foi a última vez que você parou tudo, calou todas as vozes, desligou o seu Wi-Fi, entrou no seu quarto, foi para algum lugar que você gosta, isolado, tranquilo, para você considerar a pessoa de Jesus? Qual foi a última vez que você pensou em Cristo, naquilo que Ele fez por você? De que sem Ele você estava totalmente perdido, de que sem Ele você viveria uma eternidade à parte dEle, de sofrimento, de dor. Qual foi a última vez que você considerou Jesus em seu coração? Qual
Qual foi a última vez que o seu coração foi tomado de amor de tal forma, com que você se rendeu, com que você chorou, com que seus joelhos se dobraram? Mas nós estamos agitados, nós estamos antenados a tudo, às notícias, ao que está acontecendo no mundo, mas não paramos, não vamos para o nosso momento de solitude, onde nós nos encontramos com Deus. Qual foi a última vez que você considerou a pessoa de Jesus no seu coração? Queridos, você sabe o que não precisa fazer, você sabe as regras. Se a gente abrir aqui para falar, todo mundo vai falar o que não pode, mas isso não para o nosso coração. O que para o nosso coração é quando nós consideramos a pessoa de Jesus. O que freia o pecado no nosso coração é quando consideramos a pessoa de Cristo e entendemos que nós não fomos criados para isso, mas sim para um deleite da abundância que Deus tem em nós, em Cristo. Qual foi a última vez que você parou para pensar sobre a obra de Jesus? Qual a última vez que você olhou para aquela cruz? E como o Arthur muito bem pregou, se você quer conhecer o Jesus verdadeiro, olhe para a cruz. Ele foi definido lá, não é pelos conceitos populares, mas pela cruz. Qual foi a última vez? E terceiro, como está o seu comprometimento com sua igreja? Queridos, não existe vida fora do corpo de Cristo. Nós somos criados de tal forma com que precisamos uns dos outros. Para que funcione o corpo, para que funcione o projeto de Deus, Ele estabeleceu, um tem um dom, outro tem outro, e nós servimos uns aos outros, e crescemos em unidade, evidenciando a Jesus. Aí sim nós podemos ir para o mundo e evidenciar a luz de Cristo. Aí sim nós podemos assumir responsabilidades, lugares. Gente, o mundo está clamando por pessoas mais parecidas com Jesus. Sabe por que a gente reclama tanto de políticos? Porque não tem políticos parecidos com Jesus. Sabe por que nós reclamamos tanto dos nossos patrões? Porque não tem patrões parecidos com Jesus. Sabe por que nós reclamamos de empregados? Porque não tem empregados parecidos com Jesus. Sabe por que nós reclamamos tanto das pessoas? Porque não tem pessoas parecidas com Jesus. Mas Deus está construindo um projeto lindo, da qual eu e você vamos nos tornar cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o projeto de Deus, que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo: sermos parecidos com Jesus, alcançarmos aquilo que nós somos criados para ser. Convido você a fechar os seus olhos, e eu queria que você pensasse em Jesus. Eu não sei a forma com que você chegou aqui, eu não sei se você está desanimado, eu não sei se você está pensando em desistir, eu não sei se você tem crescido no relacionamento com Jesus, eu não sei se a sua alma está descansada, ou se você está inseguro e inquieto, eu não sei se você está carregado de culpa pelos seus pecados, eu não sei se alguém daqui ou de fora ou de uma igreja te machucou. Eu queria que você considerasse Jesus nessa noite. A palavra de Deus diz que na cruz a ira de Deus caiu sobre Ele, o seu sangue foi vertido, Ele pagou o preço, o escrito de dívida foi cravado na cruz. Sabe por que está difícil a vida? Porque você está esquecendo do projeto de Deus, e Deus está te chamando hoje para viver o projeto que Ele estabeleceu para você, que encontra na pessoa de Jesus. Deus está te chamando não para desperdiçar a sua vida, não para vivê-la de forma inútil,
mas viver com um propósito de tal forma com que você chegue no final dela e diga: valeu a pena. Obrigado, Jesus. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Obrigado porque estávamos perdidos, cegos, mortos, distantes de Ti. Mas a Tua graça nos alcançou. O Senhor inundou o nosso coração de amor e encontramos em Ti o propósito e o sentido para a vida. Obrigado porque é maravilhoso viver para o Senhor. É uma alegria Te conhecer e pertencer ao Senhor. A minha oração, Deus, é para que o Senhor continue nos aperfeiçoando dia após dia. Ajude em nossas fraquezas, ajude em nossas limitações, ajude em nossos desânimos, ajude em nossas apatias, ajude em nossos corações frios, ajude em nossos corações indiferentes para com o Senhor. E que vivamos cada vez mais esse projeto que o Senhor estabeleceu para nós, que é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Ajude-nos, Deus, que a Tua graça nos capacite diariamente, ao acordarmos, ao dormirmos, que possamos crescer com o Senhor. É a minha oração. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus e pela Sua igreja. Que privilégio é Te servir, Senhor. Obrigado. Amém.